Mateus, capítulo 28. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Versículo 1 de Mateus 28. Marcos, ou seja, Marcos 16, versículo 1 e 2. E passado o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. Lucas, vamos ver primeiro, ao invés de Lucas, o João capítulo 20, versículo 1. Depois disso, Lucas 20, versículo 1. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. E ainda aqui em João, no versículo 19 do mesmo capítulo, diz assim: chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio de todos, e disse: paz seja convosco. Agora nós vamos voltar para Lucas. Lucas capítulo 24. Vamos ler o capítulo 24, tá bom? O versículo 1 diz assim: e no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. Aí nós vamos ver uma outra coisa aqui interessante, é que a partir daqui do versículo 13, nós vamos encontrar aqui o seguinte, presta bem atenção no que vamos ler. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles, falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como fechados, para que o não conhecesse. E ele lhe disse, Jesus lhe disse: que palavras são essas que, caminhando
trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles lhes disseram: As que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, como os principais dos sacerdotes e os príncipes entregaram a condenação de morte e crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjo, que dizem que ele vive. E alguns de todos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhe disse: Honécios, Jesus disse: Honécios, e tardes de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia E aí chegaram à aldeia onde iam. E Jesus fez com que tivesse indo embora para mais longe. E eles então constrangeram Jesus, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde, já declinou ao dia. E entrando para ficar com eles, Jesus. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, partiu e lhes deu. Abriram-se os olhos e conheceram, e ele desapareceu. E disseram um para o outro: Porventura, não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falavam, quando nós nos abria, as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram correndo para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com ele. E os que diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Terminado aqui, nós lemos aqui o versículo 13 até o versículo 35
Bem rapidinho para não ficar muito longo o vídeo. A minha pergunta, o meu questionamento aqui é o seguinte: onde está a prova de que Jesus ressuscitou no domingo? Através do texto de Mateus, versículo 28, capítulo 28, versículo 1, Marcos 16, 1 e 2, João 20, versículo 1, e no 19, e também aqui no 24, versículo 1 de Lucas, né? E nesse versículo 13 até o 32 que eu li. Onde é que está a prova de que Jesus ressuscitou no domingo? Ou seja, no primeiro dia da semana, que é domingo. Aonde? Se alguém souber, faz aí, coloca no comentário aí. Você está errado, Pedro. Não sou eu que estou dizendo, é a Escritura que está dizendo. Porque o primeiro dia consta na Escritura Sagrada que as mulheres foram ao sepulcro e Jesus já não estava lá. É o que está escrito aqui. E nesse versículo, aqui no capítulo de Lucas, que eu li praticamente todo, né, a gente vê uma coisa interessante. O primeiro capítulo 28 está dizendo assim: e no primeiro dia da semana, muito de madrugada, quer dizer, de madrugada, já amanhã já passou o sábado, o sétimo dia, e foram elas ao sepulcro. Elas quem? As mulheres, levando as especiarias que tinha preparado, quer dizer, elas tinham comprado isso de madrugada. Por quê? Logicamente, de madrugada, o pessoal naquela época levantava cedo, né? Às vezes até antes de amanhecer, né? Já levantava antes do pôr do sol, antes do nascimento do sol, e já começava a movimentar, e essas mulheres, e ainda mais preocupadas, né? Ainda mais que um sábado longo que passou, né? Foram duas sequências de sábado, e aí então elas, né, foram um sábado desesperador, né? Até passar tudo aquilo para que pudesse ir lá, preparar o corpo de Jesus, né? Sepultado. Então é complicado. Mas aí você vai ver aqui que quando chega aqui no versículo 13, diz assim: e eis que no mesmo dia, que dia que foi que elas foram lá para preparar o corpo de Jesus? Qual que é esse mesmo dia? Não é o sábado, é o primeiro dia. É o mesmo dia, no mesmo dia. Então está dizendo aqui que é no mesmo dia. Agora interessante, no versículo 21 está dizendo assim, ó: e nós esperávamos que fosse os dois discípulos aqui falando para Jesus. E nós esperávamos que fosse ele e o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é hoje já, né? É já hoje o terceiro dia. Isso está, que dia que eles estão? Eis que no mesmo dia. Que dia é esse? Primeiro dia. Nesse primeiro dia, ele está conversando com Jesus. Está sem saber que era Jesus, mas ele estava falando com Jesus. Então ele está falando para Jesus: olha, hoje já é o terceiro dia. Por quê? Esse dia aqui já tem sol. Pode ser de manhã, pode ser na parte da manhã, né? Porque tudo aconteceu na parte da manhã do primeiro dia,
começando da madrugada, né? Ou seja, à noite, assim, antes, talvez antes do nascimento do sol. Ou já o sol já estava despontando em alguns lugares, mas ali, naquele lugar ali, ainda estava um pouco escuro. Sabe quando você levanta de manhã cedo e que está escuro e que você sabe que já é 6 horas, já é 5 horas da manhã e já é amanhã? Então, então amanhã, então é o primeiro dia. Então, nesse primeiro dia, Jesus já não está mais no sepulcro. Então você prova para mim, pela Escritura Sagrada, se você puder provar, aí, no contexto. Prova para mim que Jesus realmente ressuscitou no domingo. Se você puder, comenta aí. Fala assim, Pedro, você está errado. As Escrituras estão erradas. Porque esse terceiro dia aqui não significa que já passou 3 dias, domingo, segunda e terça. Eles não estão na terça-feira, eles estão ainda no primeiro dia da semana. Então, Jesus não pode ter ressuscitado no domingo, jamais. Então, se você puder provar aqui, pelo que eu estou dizendo, pela Escritura Sagrada, tudo que eu já li, e o que se você sabe mais que essa Escritura Sagrada, então você prova aí para mim, mostra para mim dentro dessa Escritura Sagrada que Jesus ressuscitou no domingo. É só isso que eu quero saber. Tira a minha dúvida, se puder, porque eu não tenho dúvida, eu tenho certeza, porque a Bíblia não mente, jamais mentiu. E então, comenta aí com a gente. Foi no sábado ou foi no domingo que Jesus ressuscitou? Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.